Boa tarde, galerinha do Notó Jurídico, tudo bem? Galera entrando aí na hora do almoço. Trouxe aqui o professor Emerson Castelo Branco, tá aqui detonando, comigo. Galera! E ele vai dar umas dicas para vocês aqui sobre a lei de drogas aí, nas visões do STF e do STJ. Com você, professor. Bem, primeiro eu queria agradecer esse convite que nos foi feito pela Notório. É uma honra incomensurável aqui participar do canal de vocês. Nós vamos tratar hoje da visão da lei de drogas no STF e no STJ. Para quem se prepara para concurso, é tema recorrente nas questões de prova. Lei de drogas, o que é que o STF, o que é que o STJ tem de novidade acerca da lei de drogas. Boa tarde aí para todos, tá? Detonando, é isso aí, tamo junto. Pessoal, a primeira questão que é interessante ser comentada sobre a lei de drogas no âmbito do Supremo Tribunal Federal é a questão da liberdade provisória. Hoje, o STF entende que cabe liberdade provisória para os crimes de tráfico. Esse já foi um tema muito polêmico, um tema que hoje está consolidado, a possibilidade de você ter liberdade provisória para o crime de tráfico ilícito de drogas. Outra questão muito boa que também já foi tema de muita polêmica e muita gente ainda se confunde hoje em dia com isso, é a questão das penas alternativas. Afinal de contas, as penas alternativas, elas podem ser aplicadas para o crime de tráfico ilícito de drogas. Eu posso ter penas alternativas nesses casos de tráfico, isto é, pode um traficante receber, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade em substituição da pena privativa de liberdade? Pode sim, essa vem sendo a orientação do STJ, a orientação do STF também. Ou seja, é possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, mesmo sendo o tráfico crime de natureza hedionda, equiparado a hediondo. Vou dar um exemplo para vocês, porque muitas pessoas falam assim, viu, Alanzão? Muitas pessoas pensam assim: poxa, mas a pena do tráfico pode se encaixar? Se encaixa. Vou explicar. Muitas vezes o tráfico, a pena é aplicada na sua forma básica com a diminuição da forma tentada. Então eu tenho um crime de tráfico que chega a ter pena de 2 anos, 3 anos, afora o fato que nós temos uma figura penal que é causa de diminuição de pena, que é o tráfico privilegiado. Quando é que nós vamos ter o tráfico privilegiado? Vamos lá, os requisitos para que o indivíduo seja considerado traficante privilegiado. Ele tem que ser primário, primeiro requisito. Ele tem que ter bons antecedentes, segundo requisito. Ele não pode se dedicar à atividade do tráfico de forma habitual e ele não pode integrar organização criminosa. Com esses 4 requisitos, eu tenho a figura do traficante privilegiado, também chamado pelo Guilherme de Souza Nutti de traficante de primeira viagem. O traficante de primeira viagem faz jus sim a quê? A uma pena que chega a ser 2 anos, 3 anos, quando gera a diminuição. E recebe... Oi. Clebão tá assistindo a gente aí. Olha aí, Clebão Masson, que honra, meu irmão, ter aqui conosco aqui o maior nome do direito penal do Brasil. Abração, Clebão! Esse detona muito. É o melhor livro de direito penal no Brasil. Mandar um abração aqui para o Clebão. É o melhor livro de direito penal do Brasil. E mais, é hoje o nosso referencial, é a nossa referência do direito penal brasileiro, é o querido amigo aqui, amigo irmão do peito, mano mesmo, Clebão Masson, tá? Olha, pessoal, o que é que acontece? Então, como eu estava falando para vocês, acabei de citar um exemplo para vocês em que a pena do crime de tráfico pode chegar a 2, 3 anos, e chegando a esse tempo de pena, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a figura do tráfico privilegiado. É possível o juiz substituir, nesses casos, a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. A minha pergunta agora é outra. A minha pergunta é, e se não for, olhe bem a pergunta, e se não for tráfico privilegiado? Se não for tráfico privilegiado, tráfico comum, isto é, eu estou falando daquele traficante habitual, aquele que tem boca de fumo, aquele que tem lá o seu pontozinho de venda da droga. Se ele é traficante habitual, tem como ser aplicada pena
a alternativa? Sim ou não? Eu posso aplicar uma pena restritiva de direito a um traficante habitual, ou as penas alternativas somente seriam compatíveis com o tráfico privilegiado? O que é que vocês acham? E aí? Sim ou não? Sim, não. O pessoal está dividido aqui, viu? Eu vou repetir a pergunta. É possível ser aplicada pena alternativa, isto é, uma prestação de serviço à comunidade, em substituição da pena privativa de liberdade para o traficante que não é traficante privilegiado, para o traficante que não é traficante de primeira viagem, isto é, para aquele traficante que tem um ponto de venda da droga, que está todo dia lá vendendo a droga? Pode ou não pode? Sim ou não? Poxa, como aqui está 50%, 50%, tudo dividido. Galera, é possível sim, inclusive tem uma decisão recente do STJ, final de 2015, em que é aplicada pena alternativa à prestação de serviço à comunidade para o indivíduo que foi condenado por tráfico que não é o tráfico que privilegiado. É possível sim, não existe restrição. Os tribunais superiores, eles entendem assim: se a pena do crime de tráfico for de 5 anos, 6 anos, 7 anos, automaticamente essa pena em concreto aplicada, por si só, ela já limita a aplicação de pena alternativa. Porque todo mundo sabe que para ser aplicada a pena alternativa, a pena em concreto aplicada ao caso tem que ser até quanto? Tem que ser até 4 anos. Até 4 anos. Se for mais do que 4 anos, não cabe pena alternativa. Os tribunais superiores entendem assim: se o juiz aplicar para o crime de tráfico, para um traficante, tanto faz ser traficante privilegiado ou não, se aplicar uma pena até 4 anos, adeus, é possível sim a substituição, porque não foi vedado. E essa vedação, que tinha sido feita anteriormente, ela foi declarada o quê? Inconstitucional. Perfeito? Maravilha. Hoje em dia não tem mais nenhum tipo de proibição, portanto cabe sim. Outra questão que está sendo discutida atualmente no Supremo Tribunal Federal, mas não chegou ainda a um resultado final e vai gerar ainda muita polêmica, na minha opinião vai ser igual aquela questão do aborto de anencéfalos. O Supremo vai demorar o quê? Uns 2, 3 anos ou mais para julgar isso. Se o artigo 28 da Lei de Drogas, se ele foi ou não recepcionado, se ele pode ou não ser considerado constitucional. Para os adeptos, a corrente doutrinária que entende que o artigo 28, posse de drogas para consumo pessoal, entende que não foi considerado constitucional, não é considerado constitucional, entendem que fere o princípio da alteridade. O que é o princípio da alteridade no direito penal? Aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, aquela conduta que eu desenvolvo, se essa conduta atinge apenas a mim e não atinge terceiros, não reflete em terceiros, essa conduta não pode ser considerada criminosa. Por isso que se eu atento contra a minha vida, eu não vou responder no Brasil por crime algum. Se eu me autolesiono, eu não vou responder por crime algum. Que princípio é esse? É o princípio da alteridade. Agora, se eu me lesiono com a intenção de obter, por exemplo, a reparação de um seguro, um valor de um seguro, uma indenização, aí eu sim eu cometo estelionato, porque a minha autolesão está sendo utilizada como meio do crime fim, que é estelionato. Mas no direito penal, em regra, aquela conduta que atinge apenas você, você, quem desenvolve a conduta, não pode ser responsabilizado penalmente. É o princípio da alteridade. Esse raciocínio do princípio da alteridade é utilizado por parte da doutrina para dizer: posse de drogas para consumo pessoal no Brasil, o artigo 28, é inconstitucional. Por quê? Porque se eu adquiro a droga para o meu exclusivo consumo pessoal, como eu posso dizer que isso é crime? Ora, mas a droga é para mim, é para o meu consumo. Eu não quero aliciar ninguém, eu não quero levar ninguém ao consumo da droga. A droga foi comprada para o meu consumo pessoal. Se é meu consumo pessoal, a quem atinge a droga? Atinge a mim, a minha saúde individual. As pessoas, os autores então que partem desse pressuposto, entendem: como atinge apenas a pessoa que utiliza a droga, faz o consumo da droga e não terceiros,
deveria ser considerado esse dispositivo, o artigo 28, inconstitucional. O objetivo é bem claro, o objetivo é a descriminalização. Claro que a descriminalização poderia acontecer através do legislador pela abolitio criminis, bastava abolir o artigo 28. O problema é que os autores entendem que, mesmo existindo a norma do artigo 28, o artigo 28 é inconstitucional porque fere o princípio da alteridade. É uma conduta que não atinge terceiros, atinge apenas a pessoa. Pessoal, com todo respeito a quem pensa dessa forma, como é o caso do professor Luiz Flávio Gomes, Boa tarde, galerinha do Notó Jurídico, tudo bem? Galera entrando aí na hora do almoço. Trouxe aqui o professor Emerson Castelo Branco, tá aqui detonando, comigo. Galera! E ele vai dar umas dicas para vocês aqui sobre a lei de drogas aí, nas visões do STF e do STJ. Com você, professor. Bem, primeiro eu queria agradecer esse convite que nos foi feito pela Notório. É uma honra incomensurável aqui participar do canal de vocês. Nós vamos tratar hoje da visão da lei de drogas no STF, no STJ. Para quem se prepara para concurso, é tema recorrente nas questões de prova. Lei de drogas, o que é que o STF, o que é que o STJ tem de novidade acerca da lei de drogas. Boa tarde aí para todos, tá? Detonando, é isso aí, tamo junto. Pessoal, a primeira questão que é interessante ser comentada sobre a lei de drogas no âmbito do Supremo Tribunal Federal é a questão da liberdade provisória. Hoje, o STF entende que cabe liberdade provisória para os crimes de tráfico. Esse já foi um tema muito polêmico, um tema que hoje está consolidado, a possibilidade de você ter liberdade provisória para o crime de tráfico ilícito de drogas. Outra questão muito boa que também já foi tema de muita polêmica e muita gente ainda se confunde hoje em dia com isso, é a questão das penas alternativas. Afinal de contas, as penas alternativas, elas podem ser aplicadas para o crime de tráfico ilícito de drogas. Eu posso ter penas alternativas nesses casos de tráfico, isto é, pode um traficante receber, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade em substituição da pena privativa de liberdade? Pode sim, essa vem sendo a orientação do STJ, a orientação do STF também. Ou seja, é possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, mesmo sendo o tráfico crime de natureza hedionda, equiparado a hediondo. Vou dar um exemplo para vocês, porque muitas pessoas falam assim, viu, Alanzão? Muitas pessoas pensam assim: poxa, mas a pena do tráfico pode se encaixar? Se encaixa. Vou explicar. Muitas vezes o tráfico, a pena é aplicada na sua forma básica com a diminuição da forma tentada. Então eu tenho um crime de tráfico que chega a ter pena de 2 anos, 3 anos, afora o fato que nós temos uma figura penal que é causa de diminuição de pena, que é o tráfico privilegiado. Quando é que nós vamos ter o tráfico privilegiado? Vamos lá, os requisitos para que o indivíduo seja considerado traficante privilegiado. Ele tem que ser primário, primeiro requisito. Ele tem que ter bons antecedentes, segundo requisito. Ele não pode se dedicar à atividade do tráfico de forma habitual e ele não pode integrar organização criminosa. Com esses 4 requisitos, eu tenho uma figura do traficante privilegiado, também chamado pelo Guilherme de Souza Nutti de traficante de primeira viagem. O traficante de primeira viagem faz jus sim a quê? A uma pena que chega a ser 2 anos, 3 anos, quando gera a diminuição. E recebe... Oi. Clebão tá assistindo a gente aí. Olha aí, Clebão Masson, que honra, meu irmão, ter aqui conosco aqui o maior nome do direito penal do Brasil. Abração, Clebão! Esse detona muito. É o melhor livro de direito penal no Brasil. Mandar um abração aqui para o Clebão. É o melhor livro de direito penal do Brasil. E mais, é hoje o nosso referencial, é a nossa referência do direito penal brasileiro, é o querido amigo aqui, amigo irmão do peito, mano mesmo, Clebão Masson, tá?
Olha, pessoal, o que é que acontece? Então, como eu estava falando para vocês, acabei de citar um exemplo para vocês em que a pena do crime de tráfico pode chegar a 2, 3 anos. E chegando a esse tempo de pena, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a figura do tráfico privilegiado. É possível o juiz substituir, nesses casos, a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. A minha pergunta agora é outra. A minha pergunta é, e se não for, olhe bem a pergunta, e se não for tráfico privilegiado? Se não for tráfico privilegiado, tráfico comum, isto é, eu estou falando daquele traficante habitual, aquele que tem boca de fumo, aquele que tem lá o seu pontozinho de venda da droga. Se ele é traficante habitual, tem como ser aplicada pena alternativa? Sim ou não? Eu posso aplicar uma pena restritiva de direito a um traficante habitual, ou as penas alternativas somente seriam compatíveis com o tráfico privilegiado? O que é que vocês acham? E aí? Sim ou não? Sim, não? O pessoal está dividido aqui, viu? Eu vou repetir a pergunta. É possível ser aplicada pena alternativa, isto é, uma prestação de serviço à comunidade, em substituição da pena privativa de liberdade para o traficante que não é traficante privilegiado, para o traficante que não é traficante de primeira viagem, isto é, para aquele traficante que tem um ponto de venda da droga, que está todo dia lá vendendo a droga? Pode ou não pode? Sim ou não? Poxa, como aqui está 50%, 50%, tudo dividido. Galera, é possível sim, inclusive tem uma decisão recente do STJ, final de 2015, em que é aplicada pena alternativa à prestação de serviço à comunidade para o indivíduo que foi condenado por tráfico que não é o tráfico que privilegiado. É possível sim, não existe restrição. Os tribunais superiores, eles entendem assim: se a pena do crime de tráfico for de 5 anos, 6 anos, 7 anos, automaticamente essa pena em concreto aplicada, por si só, ela já limita a aplicação de pena alternativa. Porque todo mundo sabe que para ser aplicada a pena alternativa, a pena em concreto aplicada ao caso tem que ser até quanto? Tem que ser até 4 anos. Até 4 anos. Se for mais do que 4 anos, não cabe pena alternativa. Os tribunais superiores entendem assim: se o juiz aplicar para o crime de tráfico, para um traficante, tanto faz ser traficante privilegiado ou não, se aplicar uma pena até 4 anos, adeus, é possível sim a substituição, porque não foi vedado. E essa vedação, que tinha sido feita anteriormente, ela foi declarada o quê? Inconstitucional. Perfeito? Maravilha. Hoje em dia não tem mais nenhum tipo de proibição, portanto cabe sim. Outra questão que está sendo discutida atualmente no Supremo Tribunal Federal, mas não chegou ainda a um resultado final e vai gerar ainda muita polêmica, na minha opinião vai ser igual aquela questão do aborto de anencéfalos. O Supremo vai demorar o quê? Uns 2, 3 anos ou mais para julgar isso. Se o artigo 28 da Lei de Drogas, se ele foi ou não recepcionado, se ele pode ou não ser considerado constitucional. Para os adeptos, a corrente doutrinária que entende que o artigo 28, posse de drogas para consumo pessoal, entende que não foi considerado constitucional, não é considerado constitucional, entendem que fere o princípio da alteridade. O que é o princípio da alteridade no direito penal? Aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, aquela conduta que eu desenvolvo, se essa conduta atinge apenas a mim e não atinge terceiros, não reflete em terceiros, essa conduta não pode ser considerada criminosa. Por isso que se eu atento contra a minha vida, eu não vou responder no Brasil por crime algum. Se eu me autolesiono, eu não vou responder por crime algum. Que princípio é esse? É o princípio da alteridade. Agora, se eu me lesiono com a intenção de obter, por exemplo, a reparação de um seguro, um valor de um seguro, uma indenização, aí eu sim eu cometo
estelionato, porque a minha autolesão está sendo utilizada como meio do crime fim, que é estelionato. Mas no direito penal, em regra, aquela conduta que atinge apenas você, você, quem desenvolve a conduta, não pode ser responsabilizado penalmente, é o princípio da alteridade. Esse raciocínio do princípio da alteridade é utilizado por parte da doutrina para dizer posse de drogas para consumo pessoal no Brasil, o artigo 28, é inconstitucional. Por quê? Porque se eu adquiro a droga para o meu exclusivo consumo pessoal, como eu posso dizer que isso é crime? Ora, mas a droga é para mim, é para o meu consumo. Eu não quero aliciar ninguém, eu não quero levar ninguém ao consumo da droga. A droga foi comprada para o meu consumo pessoal. Se é meu consumo pessoal, a quem atinge a droga? Atinge a mim, a minha saúde individual. As pessoas, os autores então que partem desse pressuposto, entendem como atinge apenas a pessoa que utiliza a droga, faz o consumo da droga e não terceiros, deveria ser considerado esse dispositivo, o artigo 28, inconstitucional. O objetivo é bem claro, o objetivo é a descriminalização. Claro que a descriminalização poderia acontecer através do legislador, pela abolitio criminis, bastava abolir o artigo 28. O problema é que os autores entendem que, mesmo existindo a norma do artigo 28, o artigo 28 é inconstitucional porque fere o princípio da alteridade. É uma conduta que não atinge terceiros, atinge apenas a pessoa. Pessoal, com todo respeito a quem pensa dessa forma, como é o caso do professor Luiz Flávio Gomes, eu sou completamente contra. Eu sigo o entendimento que o crime aí é difuso. Ou seja, nós não estamos falando apenas da saúde individual da pessoa que faz o consumo da droga. Nós estamos falando da família da pessoa que vai sofrer com o consumo da droga. Até porque a pessoa drogada, sofrendo os efeitos da droga, quem é que ela vai atingir? É apenas a si? Não, é a sua família também. E quem conhece casos de drogas na família, sabe muito bem que a família também é atingido. Afora o fato, pessoal, que existe também o interesse difuso da coletividade de coibir o exercício do tráfico ilícito de drogas que fere a saúde pública. Ora mais, como é que você quer coibir o tráfico ilícito de drogas liberando as drogas? Eu acho o seguinte, vamos descriminalizar, vamos acabar com a questão de repressão de drogas ilícitas no Brasil? Vamos. Então vamos acabar com o tráfico também. Porque não tem sentido você considerar que não é crime posse de drogas para consumo pessoal e, paralelamente, você continuar todo aquele esforço do Estado, todo aquele aparato para reprimir o tráfico de drogas. É uma burrice. Me desculpe o termo, mas esse é o termo. É uma burrice. Eu não sei qual é a opinião do Clebão, mas eu acho que o Clebão deve ter a mesma opinião. Como eu estou passando aqui para vocês, como promotor de justiça, tudo, mas os efeitos da compra da droga para consumo pessoal não atingem apenas quem comprou a droga para consumo pessoal. Vai atingir o quê? Vai atingir toda a coletividade de forma reflexa, inevitavelmente. Portanto, não se pode falar aqui de princípio da alteridade no artigo 28. Se fosse assim, eu poderia também dizer que, no caso da arma de fogo, a arma de fogo que eu tenho na minha casa, sem registro, sem autorização, eu também poderia dizer que, não, que é isso, a arma de fogo ali, paradinha, guardadinha, eu não estou atirando em ninguém, eu não estou causando nenhum dano, nenhum mal. Dá um tempo, pô. Por que se reprime a conduta da posse ilegal da arma de fogo na sua casa, na sua residência? Ou então o porte, quando você transita por aí com a arma de fogo? Porque por mais que você não esteja matando ninguém, nem assaltando, você pode muito bem um dia pegar essa arma de fogo e cometer crimes de dano. Pode ou não pode? Pode. Por isso que se reprime a posse e o porte ilegal de arma de fogo. Você reprime os chamados crimes de perigo para evitar os crimes de dano. Perceberam? Bom, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, na reta final, não vai declarar a inconstitucionalidade do artigo 28. Eu acho que ele não vai tomar essa postura que, na minha opinião, passaria, inclusive, a ser uma usurpação do poder legislativo. Eu acho que quando ocorrer a descriminalização da droga no Brasil, isso tem que partir do legislador e não do julgador. Maravilha? E tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque as consequências podem ser as piores. Nós não estamos na Holanda, nem no Uruguai. É típico do Brasil querer ficar fazendo comparações com países que têm peculiaridades completamente diferentes da nossa, então não tem sentido. É outro tema muito discutido, esse tema
no Supremo Tribunal Federal. Bem, foram algumas questões que eu acabei de levantar aqui para vocês, certo? Queria agradecer aí ao pessoal da Notório Jurídico. Agora eu vou ali para o fórum fazer a audiência de custódia, tá, galera? Aliás, por falar, eu quero lançar aqui uma pergunta para a galera, de uma resposta que eu vou dar hoje no meu Instagram. Deixar aqui o meu Instagram para o pessoal, né? Tem um Instagram, que é o Instagram Emerson Castelo Branco. Sigam-nos lá no Emerson Castelo Branco, certo? E outra coisa, afora o Instagram Professor Emerson Castelo Branco, tem o nosso Periscope também, que é Emerson Castelo Branco B, tá? Sigam o Professor Emerson Castelo Branco no Periscope, sempre trazendo questões aí atuais para vocês. Vou deixar uma questão aqui para vocês que eu vou responder mais tarde. A questão é: no processo penal, admite-se prova anômala? É uma interrogação que eu vou responder mais tarde. No processo penal, admite-se prova anômala no processo penal? Professor, essa pergunta o senhor vai responder mais tarde? E vou sortear um livro para quem me der a melhor resposta dessa pergunta, uma de processo. E vou deixar uma pergunta de direito penal que vai deixar todo mundo agora atiçado, certo? Questão casca grossa. Eu vou passar agora para vocês uma questão casca grossa. Qual é o crime? Qual é o crime? Não estou dizendo nem que tem crime, talvez nem tenha. Será que tem? Mas qual é o crime? Eu estou aqui com o Alan, certo? Da super equipe da Notório. Nosso grande líder, nosso grande comandante da Notório. Imagina o seguinte: o Alan, ele é o quê? Policial, certo? Policial. E eu sou um motorista. Numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, numa blitz, eu, motorista, Alan, policial, eu chego e exibo minha carteira de defensor. Na hora que ele vai me abordar, eu chego, ó, Alan, ó a carteirada aqui, olha a carteira. Ei, meu irmão, não pode parar meu carro, nem fazer nenhum tipo de procedimento aqui não, porque eu sou defensor, eu mostro minha carteira. Imagina que um promotor de justiça faz isso. Imagina, claro, eu nunca faria, mas imagina que o Clebão chegasse, ó, eu sou Kleber Masson, tá aqui minha carteira de promotor de justiça, e o policial influenciado libera, ou um juiz, ou qualquer autoridade pública que vai ser abordada numa blitz e mostra a carteira e é liberado. Eu quero saber qual é o crime. Deixei duas questões, uma de penal, essa, qual é o enquadramento penal, se existe, qual é o... Dá pra ficar assim? Melhor, né? Dá? Dá sim. Qual é o enquadramento penal, se existe. Existe o crime de carteirada, de dar carteirada, para ser liberado numa blitz? Qual é o enquadramento penal? E a outra questão é de processo. Existe no processo penal brasileiro a figura da prova anômala? Mais tarde, a resposta a essas duas perguntas que eu vou fazer lá no nosso Instagram, Professor Emerson Castelo Branco. E não podemos esquecer aqui, nós vamos ter um super congresso de direito penal. Terceiro Congresso Brasileiro de Direito Penal, pessoal. A primeira edição foi feita aqui em Fortaleza, a segunda foi no ano passado em Belém, eu acho que aqui tem até gente que foi. E esse ano nós vamos fazer aqui em Fortaleza de novo. Com os maiores nomes de direito penal do Brasil. Imperdível esse super congresso. Maravilha. Mandar um abraço aí para todos vocês. Mandar um abraço também para o nosso querido Clebão Masson, que detona muito, melhor autor e melhor professor de direito penal do Brasil. Eu sou discípulo desse cara. Afora a super humildade que ele tem, né? Porque o Kleber é muito humilde, né? Demais. Clebão é muito humilde, cara. Todo mundo é fã do Clebão, né? Uma super humildade. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Não percam o congresso aqui em Fortaleza. Vai vir, inclusive, pessoal de todo o estado, né? Todo o Brasil, né? No 2013 foram gente de todos os estados da federação e até de outros países que tiveram aqui. Até de outros países? Pô, show de bola. Galera da Angola, o pessoal da Guiana. Foi bacana, foi muito bacana. Valeu mesmo. E qual é o nosso lema? Detonando! Detonando! Valeu! Abração!